Olá, vamos nos irritar e nos divertir com a política? Marcelo Duzzi, muito prazer. 5 de dezembro de 2022. E os índios, hein? Também vamos falar sobre uma PEC proposta por Renan Calheiros, já assinada por 31 senadores. Mais uns detalhezinhos aí. Os índios invadiram o aeroporto de Brasília, invadiram o shopping, fizeram carnaval, gritando: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. E eles não estão para brincadeira, não. Estão lá gritando: a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa. Os índios brasileiros não são um corpo só. Nós temos diversas etnias, diversas cabeças. Quem quiser falar em nome do índio está fazendo um papel de bobo, porque na verdade não fala em nome do índio. Está sendo um enganador. Porque o mundo do índio é tão disparo quanto o nosso. A semelhança entre um cearense e um gaúcho é porque são brasileiros. E alguns hábitos de higiene que são basicamente a mesma coisa. Mas o resto tem coisas muito diferentes. A mesma coisa são os indígenas. E tolo é quem pensa que os indígenas são coitadinhos. Não é bem assim que a coisa funciona. O índio, no processo da sua aculturação, ele pegou todas as mazelas do homem branco. Simples assim. Eu já andei em estrada do Mato Grosso, que estava lá, tronco no meio da estrada, não BR, MT. E o índio me cobrou pedágio. R$ 50 há 10, 15 anos atrás. Ou eu pagava ou eu não passava com o carro. O carro de passeio era 50, o caminhão, a carreta era R$ 200. Acabou. Paga e não bufa. E ninguém os incomodava. Há muitos anos atrás, fui de Rondonópolis para Barra do Garças, via Poxoréu. Aí eu estou saindo, a polícia me parou nesta, olha, o senhor está indo para onde? Eu estou indo para Barra do Garças. O senhor, cuidado aí na frente com os índios. Se eles pedirem para parar, o senhor não pare. Olha que coisa boa. Fora isso, existe uma mítica dizendo que os índios são explorados, que o garimpeiro, o madeireiro vai na terra dele. Na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Não ocorre nas terras indígenas nada que o índio não saiba que esteja ocorrendo. Então, quando tem um garimpo, é porque o índio está levando algum. Não o índio, mas a sua liderança, mas com toda certeza. Não existe esse negócio de entrar garimpeiro em terra indígena sem autorização do índio. Não, não existe. Quem fala isso não tem a menor ideia do que é uma floresta, do que é viver dentro de uma floresta, viver dentro da selva. Ninguém entra na terra indígena sem que o índio permita. Nenhum madeireiro tira um pé de pau sem que o índio permita, sem que tenha autorização e que leve dinheiro com isso. Os Caiapó, lá no sul do Pará, tem os índios Guajajara, na terra lá do Maranhão, são os maiores fornecedores de maconha para o Maranhão, Ceará e Piauí. São os grandes fornecedores. Todo índio morto no Maranhão, naquela região, é por desacordo comercial de comércio de droga, de tráfico de droga. E volta e meia tem batida da polícia e tudo mais, derruba o tiro, corta os pés de maconha e eles voltam a plantar. Isso é real. Só que existe um processo na nossa imprensa de não falar as coisas. Por exemplo, os índios Cinta Larga, lá em Rondônia, eles, se eu não me engano, é Reserva Roosevelt, eles extraem diamante. Desde do final da década de 70 do século passado. A extração de diamante, porque a lei brasileira, em relação à mineração, ao minério, é uma coisa muito complicada. Você sabia que se você tropeçar numa pepita de ouro dentro da sua propriedade, seja ela urbana, seja ela rural, e se você não entregar essa pepita para o governo, você está roubando o governo? Você está roubando o governo? Não, você está roubando a União? Você achou a pepita, mas ela não é sua. O subsolo é da União. Lógico que é evidente. Você acha que você vai devolver uma coisa que vale, sei lá, não sei quanto é que está a grama do ouro agora, R$ 400 a grama do ouro? Não vai devolver. Você acha uma coisa que 150, 200 gramas, você vai devolver? Não vai devolver. Claro que não. Claro que não. Então, em vez de se adotar uma política verdadeira, de
realista, trabalhando em cima da realidade. Gente, as pessoas vão procurar ouro no Alasca, 30 graus abaixo de zero. Você acha que não vai procurar pegar ouro aqui na Amazônia? Tem ouro até dizer chega. Se a atividade fosse regulamentada, não teria esse problema. Mesma coisa a madeira. É um absurdo devastar a floresta. Bom, o madeireiro não devasta a floresta. O madeireiro só tem interesse na madeira nobre. Então ele vai lá, mapeia, vê a madeira nobre, corta, tira e vai vender. Acabou. Se parasse a histeria e liberasse, não teria esse problema. Todo mundo diz, meu móvel é de madeira maciça. Eu estou com um móvel aqui de madeira. Isso aqui não é aglomerado, não é MDF, é de madeira. Eu, por acaso, sei de onde veio essa madeira? Não. Cheguei na loja, faço móvel sob encomenda, encomendei um móvel. Está aqui na minha casa, minha estante. Eu sou criminoso? Claro que não. Mas acontece que esse móvel veio de algum lugar. Tinha uma árvore aqui. Os livros que nós usamos. Agora o livro até que já diminuiu, porque basicamente o livro é reflorestamento, eucalipto ou pinos. Né? Agora a madeira boa. Então, existe uma hipocrisia muito grande da sociedade em relação a isso. E agora os índios estão furiosos. Estão furiosos. Uma grande parte da liderança indígena não quer saber do PT roubando eles. Simples assim. Bom, este assunto do índio já está falado. Agora vamos lá. Vocês já viram o projeto da PEC do Renan Calheiros? PEC da democracia. Ele criminaliza as manifestações, criminaliza quem assediar políticos. Não, agora eles são autoridades. Vocês precisavam de ver o Randolfo explicando isso. É um absurdo a gente ser assediado. Como assim, cara pálida? Como assim? Agora vocês estão com medo do povo? Esquerdista é tudo da mesma raça. Quer dizer, eles vão criminalizar com 4 anos de cadeia para quem xingar o político. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Tem um outro deputado lá, só podia ser do PT, de Sergipe, porque eu não vou nem me perder tempo de dizer o nome dele, um deputado do PT, que é proibir de cantar um hino nacional e usar a bandeira brasileira em manifestação. Senhor deputado, o senhor vai para o quinto dos infernos. Ninguém vai me dizer quando eu posso cantar o hino, quando eu posso usar a bandeira nacional. Ninguém, muito menos o petista vagabundo. É simples assim. Agora, voltando aqui no caso dessa PEC do Renan Calheiros, já conseguiu voto de 31 senadores. Está lá Simone Tebet, Mara Gabrilli. Mara Gabrilli sofreu pão que o diabo amassou. Disse que o Ronan Maria Pinto chantageou Lula, Lula pagou a ele. E agora está de braço dado com essa gente. O pai dela foi chantageado. Ela viu como o Celso Daniel foi morto, ela denuncia isso. Diz que o PT tem culpa na história e fica do lado deles. Eu não entendo. A maconha que ela usa já está detonando o neurônio dela, porque ela é usuária de maconha por conta das dores que ela sente, ela tem autorização para usar maconha. Só que eu acho que ela está fumando demais. Começou a queimar neurônio. É maconha batizada, sei lá o que é, mas só pode ser. Então é agora, o resto que não é a escumalha de sempre. Cátia Abreu. O pessoal quando se reúne na casa da Cátia Abreu, dali não sai coisa boa. Cátia Abreu, a casa da Cátia Abreu é um esconderijo. É um esconderijo de meliantes. Vão lá se reunir na casa dela, pronto. Já pode ter certeza que a coisa não vai ser boa. Onde é que já se viu um negócio desse? As ONGs querem criminalizar o povo pelo fato do povo ser povo. Por quê? Porque a gente agora está se importando com a política. Antes não. Antes era só eles, só tinha manifestação do PT. Nós vamos falar de violência? Violência sempre foi o PT que fez. O PT que sempre agrediu. Sempre agrediu. Vamos nos esquecer de Mário Covas na porta do Palácio? Vamos nos esquecer da invasão da Câmara, com aquele pernambucano lá do Movimento Sem Terra, lá, que invadiu a Câmara e destruiu os equipamentos lá dentro? Amigo do Lula, filho de usineiro. Não, eu não tenho rancor, eu tenho memória. É outra coisa. Eu me lembro de tudo isso. E quantas vezes o INCRA não foi invadido, o Ministério da Agricultura não foi invadido, o Ministério da Reforma Agrária foi invadido.
prejudicando o pessoal para trabalhar. Tudo isso, governo PT. Agora eles querem criminalizar. Porque nós estamos diante dos quartéis pedindo. Não pode um criminoso, um ladrão subir a rampa. É isso, não tem outra coisa. Bom, está correndo por aí um processo à Procuradoria da Justiça Militar de crime eleitoral e crime militar, ocorrido durante as eleições. Não sei se isso é verdade mesmo, já me mostraram diversas coisas, mas a gente fica sem saber. Porque a imprensa conivente, a imprensa não fala nada. A gente não sabe o que está acontecendo. Porque a imprensa não fala. Então a gente vê na internet, fica com o pé atrás. Se isso for verdade, foi protocolado agora, dia 25 de novembro. Porque o argumento é: as Forças Armadas foram chamadas, foram convidadas e não puderam exercer o seu trabalho. Fizeram diversas solicitações, nenhuma solicitação foi atendida. Apresentaram um relatório e ainda fizeram pouco caso do relatório. Então, é essa a queixa na Procuradoria. Vamos ver se isso vai para frente ou não. Bolsonaro continua em silêncio. Estamos vendo caminhões militares, tanque andando para cima e para baixo em todo o país. Não para de a gente ver coisa pela internet. A imprensa não diz uma palavrinha sequer sobre tudo isso, ignorando que milhões de brasileiros estão nas ruas, estão se manifestando contra um criminoso assumir o poder. Mas essa imprensa bateu palma, comemorou como se fosse gol da Copa do, como se fosse campeonato da Copa do Mundo, como se tivesse conquistado a Copa do Mundo. O que a gente vai esperar dessas pessoas? Desinformação. Simples assim. Bom, então falamos sobre todos os tópicos. A lei que o Renan está aqui. Sim, eu falei no outro vídeo que o senhor Lewandowski estava lá no Senado com uma comissão para mudar a lei do impeachment. Eu cometi uma incorreção. Ele está lá no Senado para mudar a lei do impeachment, mas nenhum senador participa desse projeto de lei. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. Tem um ministro do STF lá dentro do Senado, a relatoria é a secretária dele, e não tem nenhum senador participando disso. Como é que pode? Com a palavra, seu Rodrigo Pacheco. É assim que a banda toca. É assim que a banda toca. E isso é basicamente para dificultar o impeachment de ministros do Supremo. Está lá com o beneplácito seu Rodrigo Pacheco. Nenhum senador pode palpitar. Eles não conversam com ninguém. Teve audiência pública lá no Senado em que a Bárbara pediu para ter o mesmo tratamento de criminosos. Que devido ao processo legal, aquele vagabundo lá do, sei que lá do rap foi solto, não sei que outro vagabundo aí também foi descondenado e concorreu à presidência da República. E com a ajudinha do STF, STE foi eleito. Ela pediu que ela quer o mesmo processo legal, porque o processo deles foi anulado porque não teve o devido processo legal. E o processo dela não tem o devido processo legal. Os advogados não têm acesso aos autos, ela não sabe do que ela é acusada. Há 2 anos. Ela foi desmonetizada, o dinheiro dela está bloqueado lá no YouTube, e ela não sabe do que ela é acusada. Aí, quando vem a notícia, não, aquela blogueira bolsonarista processada pelo STF. Vai a pecha para justamente destruir a pessoa. Mas ela nem sabe do que ela é acusada. Agora ela quer que siga o processo legal, ou então que se anule o processo dela. Porque fizeram isso com 2 vagabundos. Isso que a gente sabe, né? O cara saiu pela porta da frente, o outro concorreu à presidência. Então esse Lewandowski está lá dentro do Senado Federal. E os senadores estão calados vendo esse absurdo. Mas eles estão só fazendo um projeto, não tem aprovada a lei. Sem contar, escuta o que eu estou dizendo, vocês podem anotar.
Senador Fabiano Comparato, do Espírito Santo, é o novo relator do Código Penal. Ele é petista raiz. Era do PSB, foi para o PT. Vocês vão ver a praga que vai ser, a desgraça que vai ser. O Lewandowski é o mesmo que propôs o desencarceramento das pessoas. A esquerda acha que o criminoso tem que ficar solto. A maneira de combater a violência é colocar o criminoso na rua. Essa é a proposta da esquerda. Bom, para terminar, já sabemos quem vai cantar na posse do ladrão de 9 dedos. Mas não sabemos ainda o nome do seu ministro da Economia. E assim ficamos. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, dê essa curtida, né? Isso é muito importante para nós, tá bom? E compartilhe com os amigos, venha fazer parte. E deixe aqui seu comentário, se não gostar, pode falar aqui também, não tem problema. Nosso canal é um canal democrático.